A base de tudo é monoteísta. O primeiro e mais importante pilar é a crença num Deus único, Olorum, onipotente e onipresente. Não há espaço para politeísmo aí. Ok. E abaixo desse Deus único? Vêm os orixás, e aqui a descrição do livro é bem específica e se afasta de algumas visões populares. Eles são chamados de divindades unigênitas de Deus e, mais importante, de tronos de Deus. Tronos de Deus? O que isso quer dizer na prática? Essa é a chave da teologia do Saraceni. A ideia de tronos afasta os orixás da imagem de deuses com paixões, ciúmes, como os deuses gregos. Certo. Eles são apresentados como algo mais abstrato, fundamental. São as manifestações puras das qualidades de Deus. Pense neles quase como as leis da física espiritual. Me dá uma analogia. Imagina que Deus é a luz branca pura. Os orixás são os prismas que decompõem essa luz nas suas cores fundamentais. Interessante. Então você tem o trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, o da justiça, o da lei. Cada orixá é a encarnação viva, o mistério, de uma das qualidades divinas essenciais que governam o universo. Ok. Isso coloca a teologia num patamar bem cósmico, abstrato. Mas a experiência religiosa da maioria das pessoas é muito concreta. Como essa estrutura grandiosa se conecta com o fiel que vai no terreiro pedir ajuda? Ótima pergunta. É aí que entra a próxima camada da hierarquia, que é a ponte entre o cósmico e o humano, os guias de Umbanda. Os caboclos, pretos velhos... Exato. Eles são os espíritos que trabalham diretamente com a gente, são descritos como espíritos que já atingiram um alto grau de evolução e que atuam sob a irradiação e a ordem de um orixá. Então, se um orixá é, sei lá, a lei da justiça divina, um guia que atua nessa linha como um caboclo de Xangô seria um operador dessa lei no plano terreno. Perfeito, é exatamente isso. Eles são os operadores da religião, os engenheiros de campo. A função deles é extremamente prática. Cortar magia negativa, afastar o obsessor, dar consulta, orientar e, acima de tudo, nos ajudar no nosso caminho evolutivo. Eles traduzem aquelas forças cósmicas em ações concretas na nossa vida. Isso. E tudo isso se amarra no que o livro chama de os 5 fundamentos da Umbanda, que parecem ser o propósito final da religião. Que seriam? A Umbanda é apresentada como uma via evolutiva completa. O objetivo é, primeiro, acelerar a nossa evolução. Segundo, dar auxílio religioso. Terceiro, nos ensinar a cultuar os orixás. Quarto, nos reintegrar a essas hierarquias divinas. E quinto, nos ajudar a esgotar o nosso karma. Não é só sobre resolver problemas, é um projeto de alma. Com projeto de alma, exatamente. E a gente chega no ponto onde tudo isso converge. Temos essa hierarquia incrível. O Lorum, os orixás tronos, os guias operadores. Mas nada disso chega até nós sem um ponto de conexão. Um terminal aqui na Terra. Exato. E tudo parece se afunilar para uma única e fundamental peça humana. O médium. Totalmente. O médium é o epicentro de tudo na teologia que é apresentada. A própria palavra Umbanda, segundo a etimologia que o livro propõe, viria de Mbanda, um termo de línguas africanas que significa sacerdote, curador. Quer dizer que a Umbanda é o sacerdócio em si mesmo no médium. É isso, uma afirmação muito forte. Isso significa que o templo não é primariamente o prédio de tijolos. O prédio é importante, é um ponto de força, mas o templo verdadeiro, o mais sagrado, é o próprio médium. O livro usa uma frase de uma beleza imensa. O médium é o mais belo dos templos, pois é em seu íntimo que Deus mais gosta de estar. Nossa! Essa visão muda completamente a percepção sobre a mediunidade. Não é uma punição, não é um karma a ser pago. Como alguns mitos populares sugerem. Exato. Nessa doutrina é um dom, um chamado para o sacerdócio. É um conceito lindo, mas também é uma exigência absurda. Implica que você não pode simplesmente ir ao templo. Você é o templo, 24 horas por dia. A pressão para manter essa santidade interna deve ser gigantesca. E o livro não foge dessa complexidade. Pelo contrário, ele mergulha a fundo nos desafios do médium. É muito honesto ao falar das dificuldades materiais, desemprego, dívidas, que podem desestabilizar a pessoa
e, consequentemente, a mediunidade dela. E também dos desequilíbrios emocionais, né? Mais ainda, discórdias em casa, imaturidade, vaidade, raiva, porque o médium é, antes de tudo, uma pessoa, com todas as fragilidades humanas. Claro. E é por isso que a obra insiste tanto na necessidade de uma educação mediúnica rigorosa. E essa educação não é só sobre aprender a rodar na gira. É um processo profundo de autorreforma. De reeducar os próprios pensamentos. De domar as emoções, de elevar o padrão vibratório para se tornar um canal mais limpo e seguro para a espiritualidade. E o que acontece se o médium não faz esse trabalho? Se ele se deixa levar pela negatividade? O livro dá um aviso bem sério sobre isso. É um dos trechos mais duros e mais importantes. A advertência clara. Se o médium permite que a sua mente se torne um depósito de pensamentos negativos, de maledicência, de inveja, o seu mentor espiritual, o guia de luz, pode se afastar. Não como um castigo. Não. É por uma questão de sintonia vibratória. O rádio simplesmente sai da estação. Não tem como a frequência mais alta se conectar com uma mais baixa. E quem assume o controle do rádio nesse caso? A lei maior, como o livro a chama, entrega ao médium a espíritos que são afins com aquele padrão vibratório inferior que ele escolheu manter. Nossa, isso é sério. É muito sério. Em vez de trabalhar com um caboclo, ele pode acabar sendo instrumento de espíritos zombeteiros, obsessores, e isso pode levar o médium ao tormento pessoal e ao descrédito total do trabalho dele. A mensagem é: a qualidade da mediunidade está diretamente amarrada à qualidade moral do médium. Uau! A responsabilidade é total. Então ser médium de Umbanda nessa visão é menos sobre um dom paranormal e mais sobre um compromisso de autotransformação contínua. É um sacerdócio em tempo integral, um trabalho para a vida inteira. Que jornada! A gente partiu da tentativa de organizar uma religião e acabamos na responsabilidade íntima de cada indivíduo. Exploramos a Umbanda através da lente desta obra como uma religião sincrética, com uma teologia clara. Um Deus único, orixás como tronos divinos. E o trabalho prático dos guias através dos médiums, que são, no fim das contas, seus templos vivos. O fascinante é como o texto consegue enquadrar a Umbanda não apenas como rituais para resolver problemas, mas como uma via evolutiva completa, um caminho projetado para acelerar o desenvolvimento espiritual. E reconectar o ser humano às hierarquias divinas. Das quais, segundo essa doutrina, ele se afastou ao mergulhar na experiência da matéria. E, para deixar nosso ouvinte com algo para pensar, qual seria a reflexão final que esta obra nos provoca? O livro lança uma ideia, assim, quase vertiginosa no final. Diz que as hierarquias espirituais, esses seres de luz, chegam a um ponto em sua evolução onde precisam fazer uma escolha. Uma escolha? Sim. Eles podem continuar subindo para planos celestiais cada vez mais sutis, ou podem escolher humanizar o seu mistério individual para fundar uma nova religião na Terra e guiar os humanos. Como teria feito o caboclo das 7 encruzilhadas. Exatamente. E há ainda uma terceira via: espiritualizar-se, que significaria nascer na carne, como um de nós, para acelerar a evolução humana a partir de dentro. Isso é muito profundo. A ideia de uma entidade de luz escolhendo se tornar humana. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que significa para um ser de luz, para um conceito divino, escolher um caminho humano, seja guiando uma religião ou nascendo entre nós? E o que essa escolha sugere sobre a natureza da ponte entre o divino e a experiência humana, que a gente tantas vezes insiste em ver como coisas separadas? Uma ótima questão. Acho que é uma questão que ecoa muito além das páginas do livro.